E Leonardo, tudo bem? Oi, professor, beleza? Joia. Você teve resultado daquela prova que você fez? Ah, já saiu, professor. Saiu, na verdade, saiu só o gabarito, né? Aí eu conferi com as provas que eu trouxe para casa e tá aí. Ah, tá. Achei que já tinha saído o resultado. Você falou que foi bem em português, né? Isso. Agora tem que tentar as outras, sempre vai haver provas, né? E está bem preparado. Aham. A questão é se motivar para os estudos, né? Pois é. Não é fácil mesmo, não. Pois é, Alguns mas alunos tá vão aí. aparecendo uma vez ou outra. Nossa, desculpa. Espera mais um pouquinho. Gente, hoje já são 22 de outubro, muito próximo do fim do ano. Vocês não terão formatura, não? Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Esperar mais um pouquinho para a gente dar sequência. Professor, tava querendo fazer nossa colação, igual aquele cinema lá, sabe, quando vai de carro. A drive-thru, né? Que Tava querendo fazer chique. nossa colação, sim. Faz, uai, olha que chique. Eu acho muito Mas chique. não achou lugar, professor. Não tá Oi? achando lugar que cabe todos os carros. Ah, não está achando lugar. Uhum. Porque imagina que haja uma colação, nem que seja se bem que online fica sem graça, né? Não, mas dá para fazer sim. Tem que procurar um lugar muito espaçoso, né? Bem espaçoso mesmo. Mas para não passar em branco, né? A passagem de vocês do ensino médio para o ensino superior. Mesmo porque vocês estão juntos desde o primeiro ano, né? Na mesma turma. É interessante haver esse congraçamento, essa celebração. Bem, nós terminaremos agora o estudo do simbolismo como forma de revisão. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu terminei falando sobre Cruz e Souza. Embora haja outros escritores no simbolismo, como Alfonso de Guimarães, o Álvaro Perneta, mas o mais importante é Cruz e Souza, porque ele inaugura e ele escreve os melhores poemas. Então, já falei sobre Cruz e Souza, o fato de ser negro, de ter conseguido estudar, por ter padrinho, né? E ter se tornado um grande poeta. Eu também falei do poema sobre o palhaço, de como o palhaço sofre, mas precisa sorrir, divertir. Agora vejamos outro poema, também do Cruz e Souza. Deixa eu só receber aqui, aluno. Por que entra aluno de outras turmas na aula? Será que é o aluno que confunde? É engraçado. Então, neste poema, o eu lírico conversa com a lua. Ó lua, lua triste e amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Então veja que a lua é vista como triste e amargurada,
Por que a lua está triste e amargurada? Porque a lua é solitária, né? Ela fica sozinha no céu. Quer dizer, existem as estrelas e os corpos celestiais, mas se a gente pensar em termos metafóricos, as estrelas não têm grande importância perto da lua, né? Então a lua é como se estivesse sozinha no céu, triste, amargurada, toda nívea, né, branca, e também gelada. A ideia de que a lua é gelada. A ideia do gelado, do frio, aparece muito do simbolismo, sempre ligado ao branco, ao claro, né? E já você tem a ideia do negro, do escuro, ligado ao calor. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas, nivosas, lua, monja da cela constelada. Então, a lua é vista aqui como uma monja, ou seja, como uma freira que está encarcerada na cela. Qual é a cela? O céu, né? Então, a ideia da cela, do presídio, do cárcere, aparece muito no simbolismo. E essa lua é como se tivesse uma folhagem, é como se fosse coberta de folhas, mas essas folhas, na verdade, são os raios não são os raios da luz, a luz da lua, que é vista aqui como fosforeada, fosforescente. E essa luz produz uma sombra angélica, né? Que realmente a lua é ao mesmo tempo clara, mas ela tem algo de opaco, a lua tem um aspecto tristonho, né? Se você observar bem, pelo menos para os poetas. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, sonhos mais secretos, que vão pelo ar noctâmbulos pairando. Então, nós temos aqui esses sonhos secretos que são noctâmbulos, ou seja, que são noturnos e que se refletem nos lagos que se refletem nos lagos e nos rios, né? A ideia da lua refletida no lago é base para muitos poemas e até para o mito, como o mito de Narciso. Narciso, ao ver a sua imagem refletida no lago, né, à noite, se apaixona pela própria imagem e morre. Temos também várias lendas indígenas nas quais a Índia vê a lua refletida na água e tenta pular para pegar a lua, né, e acaba morrendo. Eu me recordo agora de quando eu era pequeno e eu ficava tentando achar o arco-íris, né? Ia até onde possivelmente estaria o arco-íris, mas nunca achava, né? Quer dizer, eu morava no campo, né? Na cidade você não tem como fazer isso. Mas a gente perseguia, então, o arco-íris para achar o ponto onde ele supostamente começava. E termina o poema assim: então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria de joelhos, trêmula, rezando. Então, ele sempre tem que enfiar no poema alguma coisa de reza, de religião, não porque o poeta é religioso, mas porque a religião lembra o misticismo, o sobrenatural. Então, a lua é essa monja de braços abertos, branca, trêmula e fria. Então, o poema simbolista não é para você entender, porque ele não tem uma mensagem, é para você interpretar. Por isso é um tipo de... interpretar é diferente de entender, né? Entender é quando o texto traz um sentido e você entende. Interpretar é mais você do que o texto, diferente de entender. Você entende um texto quando você sabe o que aquele texto está dizendo. Você interpreta quando você dá sentido ao texto. Então, é muito incorreto dizer interpretação de texto, porque não é interpretação de texto.
Se for interpretação de texto, vale qualquer interpretação, porque a interpretação é de você, não é do texto, é você que está dando a sua interpretação, não é? Então, existe diferença entre entender e interpretar. Por isso que às vezes a gente diz, eu interpretei dessa forma. Ah, não, mas eu interpretei dessa forma, não foi isso que eu quis dizer. Então, interpretar é diferente de entender. E o poema é simbolista, como eu disse, é para você interpretar e não entender. Por isso que às vezes a pessoa tem dificuldade. Ah, eu detesto poesia. Por que a pessoa detesta poesia? É porque a poesia tem que interpretar, não é para você entender. E aí, se a pessoa tem dificuldade de interpretar, não é porque a pessoa é burra, é porque interpretar exige criatividade. Porque como o poema está ali totalmente aberto para você interpretar, se você não for uma pessoa criativa, você não vai conseguir interpretar. Ah, eu sou muito objetivo. Gente objetiva não é boa com poesia, porque a poesia não cabe com objetividade. Então você tem que ler, viajar ali e dar a sua interpretação, né? Assim que você deve fazer com a poesia, diferentemente de um romance, de um conto, de um livro de autoajuda, que aí você entende e não precisa interpretar. Deixa eu ver aqui. Temos aqui outro poema do Cruz e Souza, do qual também eu gosto muito, que é Múmia. O simbolismo tem um fascínio muito grande pela necrofilia, pela morte, pelo tratamento dos mortos, pelo mundo dos mortos. E aqui é um poema no qual o eu lírico fala sobre a múmia. Múmia de sangue e lama e terra e treva, podridão feita deusa de granito, que surges dos mistérios do infinito, amamentada na lascívia de Eva. Então, primeiramente, temos o elemento católico, a figura de Eva, que sempre representa o mal, né? E essa múmia é toda podre. Por que ela é podre? Porque está morta, né? É uma carne morta. E ela é uma múmia de sangue e lama, né? Então, ela representa também uma imundície, porque é um aspecto de algo em decomposição. É um corpo em decomposição, e é com esse corpo em decomposição que o eu lírico fala. Tua boca voraz se farta e ceva na carne e espalhas o terror maldito, o grito humano, o doloroso grito, que um vento estranho para es limbos leva. Então, simplesmente para dizer que a múmia tem um grito terroroso, tenebroso, assustador. Báratos, criptas, dédalos atrozes, escancaram-se aos tétricos ferozes, uivos tremendos de luxúria e cio. Então, aqui sempre também tem que colocar algo de sexualidade. A múmia está aí no cio, está uivando e tremendo, e ela também está dentro de báratos, criptas, então elementos ligados aqui ao orientalismo, ao Oriente, né? Risa punhais de frígidos escasmos, sarcasmos, quer dizer, e deve dar com gélidos espasmos o teu beijo de pedra horrendo e frio. Então, essa múmia ri com frígidos sarcasmos, então é uma múmia fria, gelada, e o poeta pergunta, ou pensa que deve dar congélidos, ou seja, espasmos gelados, espasmos são tremores, né? Gelados, o beijo de pedra dessa múmia, esse beijo horrendo e frio. Então ele está fantasiando, desejando como é beijar a boca dessa múmia, né? Evidentemente que é uma curiosidade mórbida, né? Quem já teve curiosidade de beijar uma múmia? Duvido que alguém já tenha tido essa curiosidade. Aliás, a vontade de ver uma múmia, né? Quanto mais beijar na boca da múmia. Mas esse eu lírico tem essa curiosidade e faz essa conjectura de como é a sensação de beijar a boca de uma múmia. Só de pensar me enoja, né?
de beijar a boca de uma múmia. Essa boca, então, podre, suja e que ri com deboche. Então, pensando neste mesmo poema, vamos tentar resolver essa primeira questão. Que características do simbolismo estão presentes no poema? Vamos fazer, então, em 2 minutinhos. Então, vejamos que características do simbolismo podemos observar nesse poema. Que características do simbolismo temos aqui? Pensando em todo o espectro de características do simbolismo. Quem pode dar um palpite? Esse negócio aí da necrofilia, né, professor? Isso. A necrofilia, né, que é típica do simbolismo, a ênfase na morte, né, a morte, esse fascínio pela morte, que é bem típico do simbolismo. A presença da religiosidade também. Isso, a presença da religiosidade, sempre aparece algo ligado à religião. Então, são características do simbolismo. As reticências também conta, professor? Qual? As reticências usadas? Sim, as reticências, exatamente. Lembrou bem, as reticências. Isso. Pessoal, como eu disse, quando você sabe as características do movimento literário, você acerta qualquer questão do Enem que tiver a respeito. Porque sempre o que você deve saber são as características dos movimentos, né? E, como eu digo, não é só do Enem. Eu dou o exemplo do ano passado, quando alguns alunos pediram que eu fizesse uma revisão de toda a matéria de literatura, desde o século XV até a atualidade. Eu fiz, e exatamente aquilo caiu na prova. E vários, então, tiveram uma nota muito boa e conseguiram bolsa de 50%, né? Que já é muito, até mais do que 50%. Porque em faculdades particulares, dependendo do seu resultado no vestibular, você consegue bolsa de até 100%. Né? É claro que nós estamos num contexto agora, de fim de ano, que eu não sei eu não sei como é que são os vestibulares, né, das faculdades particulares, se estão com inscrições abertas, se vai ser este ano, porque o Enem já está claro que será no início do ano que vem. Né? Mas os outros vestibulares eu não sei, não tenho acompanhado.
De qualquer forma, é interessante que você faça todas as provas, seja do Enem, se possível, de outras universidades federais que não utilizam somente o Enem, e também, claro, de faculdades particulares, porque a gente nunca sabe, porque há faculdades muito boas, a gente nunca sabe se, de repente, consegue uma bolsa boa, né, para fazer seu curso. Então, são as características. E nos vestibulares, é mais cobrado o conteúdo de literatura do que exatamente no Enem. No Enem se cobra um ou outro texto, né? Mas no vestibular é muito mais comum. Quando eu fazia vestibular, tinha a prova de literatura. Então, era uma prova específica para a literatura. No Enem, você não tem essa especificação. A especificação se dá por áreas, né? Então, na área de linguagens e tecnologias, você tem incluídos português, literatura, artes e educação física. Por quê? Português e literatura, as artes da escrita. Artes é a arte da performance, né, corporal. E educação física também é a arte da expressão do corpo, né, por meio do exercício, da dança. Então, a área de linguagens envolve tudo isso. Eu acho que é até mais interessante, porque no vestibular, você não tem um vestibular com questões sobre artes ou educação física. No Enem você já tem, porque consegue abarcar dentro das áreas um monte de disciplinas e não especificar uma ou outra disciplina. Vejamos este outro poema, também do Cruz de Souza, O Cárcere das Almas. Cárcere, então, é um presídio. Qual seria o presídio da alma? O corpo. A alma está presa dentro do corpo. Então, essa ideia do presídio, de estar trancafiado, né, numa cela, como nós vimos com a lua, que está presa, também isolada no céu, é típico do simbolismo. A ideia de que você está preso e quer se libertar, né? É algo até sofredor para quem tem fobia. Eu tenho fobia extrema de ficar em lugar fechado, né? Então, eu fico pensando nessa alma presa dentro desse corpo. Então diz o eu lírico: toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então aqui temos no último verso dessa primeira estrofe a figura de linguagem assíndeto, que é a ausência de conjunções. As palavras são separadas por vírgulas, não pela conjunção e. Nós não temos conjunção. Então, aqui, simplesmente, é essa alma que está presa e que quer, né, a imensidão, que quer a liberdade, explorar o universo. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma, entre grilhões as liberdades, sonha e, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Então, novamente, a ideia do espaço, da liberdade, de romper os grilhões, né? Ou seja, as correntes, essa alma que está acorrentada. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Então, novamente, a morte, algo funéreo que lembra funeral, né? Essa alma que está presa nessa prisão colossal, fechada, e nesse calabouço e sente dor. E termina nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, o eu lírico aqui pergunta a essa alma: onde está o chaveiro, né? A pessoa que faz chave? Que chaveiro do céu que tem a chave para abrir para você a porta do mistério? O que é o mistério aqui? Sempre aparece a palavra mistério. É o infinito, é o sobrenatural, é a vida após a morte, é o que a gente não consegue entender. Então, o eu lírico pergunta onde está o chaveiro para abrir essas portas para essa alma que está ali
Então, veja que é um poema que não tem nada com nada, né? Não é um poema que acrescenta para a vida de ninguém. Não é o objetivo do poema simbolista trazer uma mensagem educativa, uma mensagem de autoestima. A pessoa que é depressiva não pode ler poema simbolista, né? Porque os poemas não trazem nenhuma mensagem de esperança, de bem viver, nada. É bem mórbido mesmo. Então, pensando neste poema, temos aqui a seguinte questão. Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são. Então, quais são as características do simbolismo presentes neste poema? Mas aqui você não precisa saber do poema, embora o poema é dado nessa questão puramente para ilustração. Você nem precisaria ter lido o poema, mas eu li, mas como eu disse para vocês, e nem sempre você precisa ler para responder as questões. Basta você conhecer as características do simbolismo e marcar a opção correta. Então vamos fazer em 2 minutinhos. Bem, tentemos fazer. Letra A opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Não existe no simbolismo linguagem simples e direta. Só aí você já ignora essa opção. A prevalência do lirismo amoroso nunca. O simbolismo não trata de amor. Quem quiser ler poemas de amor, tem que ir lá no romantismo. É o único momento na literatura brasileira em que o romantismo se faz presente. Poemas de amor, né? Então, às vezes, a pessoa... Você quer mandar um poema para sua namorada, para seu namorado, né? Escrever uma cartinha. Eu vou procurar um poema de amor. Eu vou lá no Cruz e Souza. Não, você não vai achar. Você vai achar poema sobre a múmia, sobre a morte, sobre caveira, sobre o palhaço. Então eu quero procurar um poema para minha namorada lá no parnasianismo. Não vai achar poema de amor. O que o parnasianismo faz? Vê a mulher como objeto sexual, né? Então onde que eu vou procurar um poema romântico? Tem que ser no romantismo, não existe outra opção. Aí você vai nos poemas românticos e aí sim você encontra esses poemas açucarados, né, de muito amor. Então, continuemos aqui. O refinamento estético da forma e o tratamento metafísico de temas universais. Aí sim, essa é uma opção correta. O que é o tratamento metafísico? Gente, a palavra metafísica, né, é uma palavra que aparece muito
em textos, é o tratamento de algo que foge da materialidade, está além da vida material. Então, por exemplo, se eu penso na poluição, na Covid-19, no desemprego, na riqueza, na praça, na escola, eu estou pensando em questões físicas. Agora, se eu penso na alma, no infinito, na vida após a morte, em Deus, no diabo, eu estou pensando em temas metafísicos, que estão distantes do mundo material, né? Então, é preciso observar que o simbolismo trata exatamente de temas metafísicos. Vejamos letra D. A evidente preocupação com a realidade social jamais. A liberdade formal da estrutura que dispensa a rima e trata de questões do cotidiano nunca. Então, somente a letra A pode ser considerada a resposta correta. Sobre o simbolismo, é incorreto afirmar. Letra A. Na França, o poeta francês Arthur Rimbaud é considerado primeiro o percussor do simbolismo por ter publicado As Flores do Mal. Ele não é precursor do simbolismo porque ele não publicou As Flores do Mal. Quem publicou As Flores do Mal foi Charles Baudelaire, lá na metade do século XIX. Abundância de metáforas e figuras sonoras, correto. Abordagem busca sugerir objetos como símbolos, como usar a cruz para falar do sofrimento, certo. 3 temáticas, sonho, mistério e morte, correto. 3 grandes poetas, Augusto dos Anjos, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, correto. Somente a letra A está errada, porque não condiz com a verdade. Agora, letra número 4, os autores do simbolismo. Temos 5 opções, então vamos fazer em 2 minutinhos. Então, esses autores do simbolismo, qual seria a opção correta? Propunham o exercício da subjetividade contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico? Sim, o simbolismo é altamente subjetivo porque é contra a objetividade. Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser apreendida e descrita de maneira objetiva e racional? Não acreditavam? Acreditavam sim. Não cultivavam a forma fixa? Cultivavam. Não apresentavam interesse pelo cunho inconsciente, pelas zonas profundas? Apresentavam. Eram positivistas e naturalistas? Não. Então, a opção correta é exatamente a letra A. Quais são as principais características do simbolismo?
Letra A, objetivismo? Não. Então, já descarto. Subjetivismo? Sim. Pessimismo? Sim. Misticismo? Sim. Letra B está correta. Misticismo? Sim. Individualismo? Sim. Objetivismo? Não. C está incorreta. Cientificismo? Não. A D incorreta. Subjetivismo? Sim. Racionalismo? Não. A letra E incorreta. Então, somente a letra B é a opção correta. Agora, pensemos na alternativa incorreta sobre o simbolismo. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor? É verdade, porque o simbolismo é um movimento literário no qual a musicalidade é mais enfatizada. E a cor, porque nós temos a cor branca, que é muito frequente, e também o escuro. Dá ênfase à imaginação e à fantasia, é óbvio. Procura a representação da realidade do subconsciente, verdade. É uma atitude objetiva, em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. É o contrário, os parnasianos eram objetivos, o simbolista é subjetivo. Então, a letra D é a opção a ser marcada aqui. Agora temos essa outra questão, que é do Enem, e cuja resposta, a meu ver, não está certa. É uma questão na qual a resposta correta, para mim, não tem sentido. Vejamos, é um poema sobre a própria vida do Cruz e Souza, em que ele diz: ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então trata das dificuldades que ele passou, pelas quais ele passou e que ninguém viu. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, mesmo com as dificuldades trágicas da vida, ele conseguiu estudar, né? Que ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Isto é, ninguém viu o sofrimento desse poeta. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Então, o eu lírico, ele fala sobre si próprio, né? Eu, Cruz e Souza, sei que você, Cruz e Souza, passou por tantas dificuldades para chegar onde chegou. O que eu vejo de incorretas são as opções. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade. No soneto, esse conflito com a realidade se traduz em: letra A, sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Essa é considerada a opção correta, mas o sofrimento no poema não é tácito. O que é algo tácito? É algo imperceptível, é algo que não está claro. Mas está claro ali no poema que ele sofreu. Mas o sofrimento não é pela discriminação. Nós não temos no poema nada que fale sobre discriminação. Ao contrário, ele foi um poeta muito aceito. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento? Não. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes? Não se fala nisso. Frustração amorosa? Também não há referência. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã? Também não temos. Então seria a letra A, mas a meu ver está mal formulada essa opção. Bem, pessoal, encerramos aqui o estudo sobre o simbolismo. Na aula que vem, nós entramos